não poderia ser diferente para a gente já dar sequência ao programa dessa sexta-feira, falar talvez ali do principal foco de tensão, de fogos de artifício, de faíscas, de realmente o arranca-rabo homérico que ocorreu nos Estados Unidos depois de um rompimento inesperado no governo Donald Trump, claro, entre o mandatário americano e, claro, um dos seus principais conselheiros, principais financiadores de campanha, o bilionário Elon Musk, que estava ali comandando a pasta do Departamento de Eficiência Governamental, se propondo a diversos cortes. Agora, as coisas começaram a escalonar ainda mais. Mas ninguém esperava que eles trariam essa desavença a público de uma forma tão, enfim, violenta, brutal e com trocas de farpas tão aparentes como acabou se dando, né? Inclusive direito à troca de acusações, né, mano? Pedido de impeachment, encerramento de subsídios e contratos governamentais de Musk, o dono da Tesla e da SpaceX, enfim. Eu acho que o ápice disso, a cereja do bolo, foi o quê? Olha, dedo no olho, confusão e gritaria. Pontapé e puxão de cabelo. É um negócio impressionante. Mas qual foi a acusação mais bombástica feita pelo bilionário ao presidente? A mais bombástica foi de que o presidente Donald Trump faria parte do grupo de acusados da lista de Jeffrey Epstein, que todo mundo deve lembrar, esteve envolvido em centenas de escândalos sexuais envolvendo menores de idade. Então, uma coisa assim impressionante. O Epstein, vale lembrar, foi preso, acabou se matando. Até o príncipe Andrew da família real inglesa foi, enfim, completamente defenestrado ali pela família real e completamente largado para o ostracismo, quase, né? E dentre várias outras celebridades. Pois é, essa escalada aconteceu basicamente. O Musk criticou, com todos os adjetivos impublicáveis, o projeto de orçamento do governo Trump, dizendo que não parava de pé, que era uma grande coisa. Aí o Trump disse, a melhor forma de resolver isso é tirando da conta do orçamento os benefícios que as suas empresas recebem do governo americano. E aí a briga foi escalando e chegou nessa acusação bombástica de que Trump faria parte da lista de abusadores sexuais de menores. Então, esse é o nível do grau de acusação entre os dois. Vale lembrar, também vieram a público recentemente insinuações de que o Musk, na verdade, informações publicadas na imprensa americana, de que o Musk teria feito a campanha do presidente Trump com altos usos e abusos de substâncias, de drogas. De psicotrópicos como ketamina, principalmente, e que ele estaria sob efeito dessas substâncias há um tempo, né? As caras e bocas dele nas coletivas muitas vezes indicavam isso. E ele sempre foi um usuário declarado de drogas, né? De maconha, de outras substâncias. Então, também não seria exatamente algo surpreendente. Agora, o que é curioso só é que vale lembrar que o combate à droga, especialmente a fentamina, né, foi um dos pontos importantes do discurso do presidente Donald Trump. Então, ter um apoiador drogado quando o seu discurso é contra a droga é uma coisa esquisita, né? Agora, tem alguns pulos do gato aqui, até porque a nomeação que o Donald Trump havia definido ali para comandar a NASA, tão importante pasta da NASA, era um aliado direto do Elon Musk. Isso. E claro que seria mais do que necessário ali para ter todo tipo de articulação mais direta para atender os interesses dele, como talvez a principal empresa de exploração espacial do mundo, que é a SpaceX. E acabou tendo essa nomeação revogada ali na 25ª hora. Isso já colocou querosene no fogo. Não satisfeito, a aprovação da equivalente à Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo americano, com diversos gastos ali que não estavam... Big Beautiful Bill. The Big Beautiful Bill. I love the bill. The Big Beautiful Bill. Acabou, enfim. Maria de Cali. Então, tem esses problemas que estão postos e queria entender qual é a sua previsão olhando adiante. Eu acho que é só o começo, vai ser muita baixaria que a gente vai ver por aí, porque ambos são pessoas que têm perfis muito similares, ambos são extremamente vaidosos, gostam de aparecer na mídia e vão fazer de tudo para capitanear o debate e conseguir ali angariar algumas torcidas um para o lado do outro. Agora veja, Marinho, um dos pontos que o Elon Musk disse com relação a essa Big Beautiful Bill, que o Marinho fez uma excelente imitação aqui, é justamente que essa lei, esse projeto, iria invalidar todo o seu trabalho ali no Departamento de Eficiência Governamental, o chamado DOGE, que ele inclusive estava usando uma camiseta no dia da sua
partida do governo chamado Dodge Father, uma correlação ali ao poderoso chefão, certo? E muito se especulou, inclusive nessa cena, que o Musk estava sob o efeito de substâncias químicas também, com um olho roxo, enfim, uns gestos um tanto suspeitos. Quem nos acompanha por imagem está vendo a cena. Então a cena é essa que está aparecendo aqui. Agora... E o Trump, inclusive, nesse dia, entregou ao Musk uma chave de ouro, que é um símbolo um tanto... É um símbolo bastante que reforça ali o respeito e a amizade dos dois. Agora, Mas aí tudo azedou, porque justamente o Musk também falou: todo o trabalho que eu fiz de economizar $1 trilhão vai ser perdido com a Big Beautiful Bill. São dois egos imensos, Exatamente. talvez. Literalmente, o homem mais poderoso do planeta e o homem mais rico do planeta. Então é aquela história de os dois sóis não conseguem orbitar, não conseguem ficar na mesma órbita, né? Doutora Luciana Nepomuceno, vamos tentar entender um pouquinho o perfil desses dois personagens aqui. Partiram para esse arranca-rabo aí muito, enfim, público. Mas a questão é a seguinte: o Trump tem um longo rastro aí de ser um sujeito transacional, ele é um sujeito que prima por negociação. Se você fizer um aceno mínimo para ele, depois de uma briga que pode ser colossal como essa, ele normalmente é um sujeito que perdoa se isso o interessar diretamente. O ego dele gosta de ser massageado. Se o Musk fizer um mínimo de um aceno, a tendência é que ele o perdoe, pelo longo rastro que ele tem de atuar dessa maneira. Já o Musk parece incapaz de manter qualquer relação duradoura sem partir para porradaria aberta. Vide as 1001 mulheres que já teve, os 1001 filhos que já teve, a briga antológica que teve com o Peter Thiel ali pelo comando do PayPal em determinado momento. Então é um sujeito muito instável, para dizer o mínimo, né? Qual é a sua leitura? Vamos bancar aqui os psicanalistas de botequim. E futurologistas, mas dá para prever. Esse comportamento, Marinha, é previsível, principalmente quando a gente fala do presidente Trump. E a última denúncia dessa suposta inclusão do presidente norte-americano na lista dos abusadores sexuais coloca o presidente dos Estados Unidos sob um risco de um escândalo enorme. Por quê? Porque uma das promessas de campanha foi exatamente a que essa lista seria divulgada na íntegra. Divulgada na íntegra. E essa divulgação, até o momento, não ocorreu. Parcial e cheio de trechos ali escondidos ainda. Na hora que vem, coloca o Elon, coloca luzes na existência dessa lista, na omissão do governo nessa divulgação, como que o Trump vai sair disso? Mostrando a lista e correndo o risco do nomezinho dele estar lá. Até porque uma parte considerável, uma fração importante da base, da militância do presidente Donald Trump é 100% contra esses sigilos eternos das agências de inteligência, a capacidade de escamotear, de esconder detalhes sórdidos aí sobre autoridades e elegeram Donald Trump nessa promessa, né? Ele, inclusive, já divulgou na íntegra todos os arquivos ali envolvendo a morte do ex-presidente Kennedy em 63, prometeu divulgar na íntegra tudo sobre o Jeffrey Epstein, mas isso só foi divulgado parcialmente. E então, a ver. Fica uma sombra de suspeita sobre qual seria o motivo dessa divulgação parcial, né? Essa insinuação, na verdade, a acusação do Elon Musk gera uma desconfiança. Maria, o próprio Elon já disse assim, Donald Trump vai ficar mais 3 anos, eu vou estar aqui pelos próximos 40. Já há especulações de que o próprio Musk tem interesse aí em fundar um partido ou sair como candidato independente. Eu já vi isso por conta da nacionalidade. Na nacionalidade sul-africana, isso ele está vetado. Isso ele não poderia em nenhum cenário. Constitucionalmente falando. Justo. Mas que ele eventualmente apoiaria ao extremo essa criação desse partido. Ele foi o maior financiador da campanha do Trump. Ele pode atrapalhar, ele pode não ser o candidato, mas atrapalhar muito qualquer eventual candidatura. Já pensou? E não deixa de ser curioso notar que estamos falando de num governo marcado pelo combate à imigração, estamos falando do rompimento de um imigrante que era o principal apoiador com o governo, né? Então é muito Agora que eu fiquei pensando, né? Imagina só, o Elon Musk cria o partido dele, independente lá, enfim, e ele lança um candidato IA. Será que as eleições norte-americanas estarão prontas para isso, meu povo? Fica aqui a reflexão do dia. Tudo isso intensifica e movimenta o mercado.
Vale lembrar que essa briga gerou um derretimento das ações da Tesla e do grupo econômico e empresarial de Elon Musk de 143 bilhões de reais em uma única tarde. É claro que no patrimônio trilionário do Elon Musk, isso não quer dizer que ele ficou pobre, né, com essa variação das ações. Mas também é uma questão, até que ponto o Musk está disposto a bancar um conflito que pode vir a significar as medidas de retaliação que o Trump colocou na mesa, de retirar subsídios, de encerrar contratos governamentais das empresas de Elon Musk com o governo americano. Lembrando só rapidamente que as ações da Tesla até oscilaram recentemente, caíram muito, e foi uma questão que até colocou na mesa se o Musk deveria se envolver tanto ou não com a política. Colocou essa questão do conflito de interesse do bilionário na política, né? Lembrando que não é a primeira vez que oscila e cai assim. Tá aí. O homem mais rico do mundo, Elon Musk, o homem mais poderoso do mundo, o presidente Donald Trump, jogando tudo no ventilador, partindo aí para o street fight, para a briga ali de rua. Talvez eu acho que seria muito recomendável, né, Maria, doutora Luciana e Mano, que talvez os dois pudessem fazer um curso de como romper uma relação e ficar em paz com a Virgínia e o Zé Felipe. Eu acho que, sinceramente, seria uma boa medida para os dois homens. Mas vamos entender se isso vai se manter ou não, até porque é o seguinte... Assim, antes de qualquer coisa, os dois são muito showman também. Eles adoram uma pirotecnia, adoram ali uma fanfarra. E pelos primeiros indícios nessa manhã, depois, enfim, da guerra aberta ontem, é que o Musk já está dando uma tirada do pé do acelerador, já está fazendo certas concessões e acenos. Agora, eu acho que o Trump pode até perdoar. A relação nunca mais será a mesma, que fique claro, nunca mais será a mesma, mas... O Trump tem esse componente de perdoar diversas pessoas que foram algozes e antagonistas extremos contra ele ao longo da história. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? Que a gente está falando de dois das pessoas mais poderosas do mundo e parece, no fundo, uma briga entre duas pessoas populares na escola. Exatamente. Né? Uma coisa de adolescente. A quinta série nunca eles eram amigos, mas aí romperam. Um tá em um time, outro tá em outro. Agora vão disputar o interclasse, né? É uma coisa meio... cada um com sua torcida organizada. Definitivamente tem um componente infantiloide aí que está posto, mas pode ter reflexos muito reais na economia e também na diplomacia global. Mas, claro, todos os principais líderes ali da militância do Trump, dentro do seu governo também, até menos, porque já tinha facção dentro do governo que era contra a presença do Musk lá, com uma ingerência, na visão deles, excessiva, né? Agora estão tentando já, de alguma forma, pacificar isso, colocar um remendo, e a turma do Deixa Disso já está entrando no circuito e forte nesse momento, né, Maria? Lembrando que ele tinha até 130 dias mesmo para cumprir o seu mandato no governo Trump, porque ele não é um funcionário público de carreira. Se ele quisesse ficar mais, ele teria que passar por uma sabatina no Congresso norte-americano. Então, ele ali ficou no seu limite mesmo. Os seus últimos dias ele completou, fazendo o seu projeto de redução de custos do Estado norte-americano. E que vocês acompanharam, né? A demissão em massa da Agência Internacional dos Estados Unidos, a questão do Departamento de Educação, todas essas medidas, e ele conseguiu algum planejamento de redução de gastos. A sua proposta inicial era cortar 2 trilhões, mas no final das contas ele conseguiu cortar bilhões. 1 trilhão. A estimativa é que ele iria conseguir 1 trilhão. Daí não sei. Aí ele afirma que essa Big Beautiful Bill agora vai gerar um déficit anual nos Estados Unidos de 2,5 trilhões. Que fique claro, houve proposta ali de corte de gastos dentro dessa legislação? Teve, mas muito aquém do que ele esperava. É aí que mora, e talvez, a divergência. Questão, né? Exatamente. Mas também o sujeito que ele queria botar na NASA ali, um amigão dele, também deixa a desejar. E foi o que acabou sendo, enfim, a gota d'água. E aí partimos para essa baixaria toda. E saindo